Olá, tudo bem? Na última aula nós discutimos as questões que envolviam energia. Veja, nós vimos a questão de trabalho. Trabalho é força vezes o deslocamento. Veja o andar daquilo que nós estamos estudando. Estudamos primeiro a cinemática, depois estudamos a dinâmica, olhamos para aquilo que é o conceito de força e vimos a força realizando o trabalho no movimento de um bloco, por exemplo, né, nos exercícios que fizemos. Hoje nós vamos dar uma olhada na questão de que uma força é capaz de equilibrar os corpos. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho de estática. Dá uma olhadinha lá. Física, aula 14, estática. Olha para essa pedra, gente. Né? Parece que ela vai rolar a qualquer instante, mas ela já está aí há muitos e muitos milhares de anos que essa pedra está equilibrada. Claro que um dia vai acabar acontecendo dela rolar, mas não é o caso nesse momento. Então nós dizemos que o somatório das forças que atuam sobre essa pedra é igual a zero e o somatório dos momentos, o que é momento? É tendência de giro. Né? Todas as forças que tendem a fazer essa pedra girar para algum lado, somados também é igual a zero. Então tenta girar para um lado, mas tem uma outra força que tenta girar para o outro e ela acaba ficando paradinha aí, então ela está estaticamente, ela está parada, está em repouso, certo? Tudo bem? Vamos adiante. Então a gente vai dar uma olhadinha no equilíbrio do ponto material. O ponto material é um corpo, um ponto, né? A gente vai considerar todos os corpos como sendo um ponto material, a gente não despreza a massa, mas a gente despreza as dimensões do corpo, certo? Então ele diz assim, um ponto material está em equilíbrio quando é nula a resultante das forças que atuam sobre ele. O corpo, estando em repouso, não sofrerá translação. Translação é sair de um lugar e para o outro, né? Tá certo? Transladar. Ele não vai transladar. Eu falei duas coisas no slide de abertura. Eu falei que ele não vai andar e não vai girar. Então aqui está a garantia dele não transladar, da pedra não sair andando para nenhum dos lados, certo? Então eu posso dizer assim, ó, a força resultante, lembra aquela força resultante? Que é aquela força de origem apenas matemática, não é uma força que realmente atua, mas é o resultado da ação de todas as forças que atuam. Então, se eu somar todas as forças que atuam no corpo que está em repouso, até a enésima força, o resultado vai dar zero. Então, a força resultante que atua é igual a zero. Lembra da regra do polígono? Um corpo que está em equilíbrio tem força resultante igual a zero. Então imaginem que existam 4 forças atuando num corpo. Se eu pegar essas 4 forças, obedecendo, obviamente, intensidade, direção e sentido, e começar a ligar um atrás do outro, o que vai acontecer? Lembra dessa aula? Eu vou fechar um polígono. Nesse caso, ó, um quadrilátero, né? Eu tenho 4 vetores. Então reparem, ó, o F1, origem do F2 na extremidade do F1 e assim vai, ó, um vetorzinho atrás do outro. A hora que eu fui colocar o F4, olha, a coincidência entre aspas, né? A extremidade do F4 coincidiu com a origem do F1, que era o primeiro, ou seja, fechou um polígono. Quando fecha um polígono, é porque não tem resultante. Por quê? Lembra como é que acha a resultante? A resultante tem origem na extremidade do último vetor e tem origem na extremidade do último vetor e tem extremidade na origem do primeiro. Ora, mas se você fizer isso, ó, coincide exatamente com esse ponto. Um ponto não tem dimensão, então a força resultante é igual a zero. Tá ok? Tranquilo? Vamos adiante. Momento de uma força em relação a um ponto. O que é o momento de uma força? O momento de uma força é a tendência de giro promovido por essa força. Então dá uma olhada aqui que você tem uma chave, tem uma mãozinha aplicando uma força F para cá e tem aqui um parafuso que vai girar, né, dentro dessa chave aqui para fazer o aperto, por exemplo. Então essa força que esse cidadão está fazendo sobre o braço da chave está exercendo um momento sobre a porca. Afinal de contas, existe uma tendência de giro que essa força está promovendo. Concordam comigo? Se imaginem nessa situação, né, com a mão na chave e tentando girar essa chave unida à porca. Você vai girar a porca, então você está colocando uma tendência de giro nessa porta até sofrer o aperto, certo? O momento dessa força é o produto da força vezes D. Esse D, gente, não é aquele D do deslocamento. Cuidado agora que esse D não é o deslocamento. Esse D é uma distância da força até o ponto de aplicação dessa força, que é uma distância perpendicular à força. Então olha para a figurinha. Imagine uma linha aqui, ó, que sai do ponto de aplicação da força
até a força, ó, formando necessariamente 90 graus com a força lá, ó, dá uma olhada na perspectiva, certo? Então é essa a distância D. A distância D é do ponto de aplicação da força até a força, do ponto de aplicação da força lá na chave até o ponto de aplicação do momento lá no parafuso, certo? Essa é a distância D. Só que você pode girar nos dois sentidos, né? Nesse caso, no sentido de dar o aperto e no sentido de soltar. Existe uma convenção que a gente pode adotar. Se você quiser adotar o contrário, pode, não tem problema. Só que você tem que adotar uma convenção, você tem que adotar um sentido de giro e dizer que um é positivo e o outro é negativo. Então, por exemplo, tendências de giro assim, a gente pode dizer que são positivas. Tendências de giro assim, nós podemos dizer que é negativa. E a gente obedece essa convenção, né? E não é uma convenção dura, você pode adotar como você quiser, mas não pode mudar no meio do exercício. Então por isso que tem esse mais e esse menos aqui na frente, tá? Porque essa força pode produzir o aperto e pode produzir a soltura ali da porca, por exemplo. A unidade no sistema internacional é o Newton vezes metro, mas Newton vezes metro, professor, não é o Joule? Não, nesse caso, esse produto é diferente do produto que nós vimos lá de força vezes deslocamento, justamente porque aqui não é um deslocamento. Tá ok? Então, a unidade do momento no sistema internacional fica Newton vezes metro e não chame isso de Joule, tá? Você está falando de momento, Newton vezes metro. Isso não é energia, tá, gente? É curioso, né, que F vezes uma força vezes uma distância, que é um deslocamento ou não, simplesmente uma distância de pontos de aplicação, tem a mesma unidade, mas sejam coisas diferentes. Isso é culpa do jeito que a gente multiplica vetor, tá? Isso são questões de matemática de nível superior, mas é bem interessante essa questão de fazer produtos diferentes com vetores, tá ok? Tudo bem? Vamos adiante. Um dia você vai aprender isso se for para a área de exatas, com certeza. Vamos lá, voltando. Então, quando é que um corpo está em equilíbrio, né? Quando é que um corpo, agora o corpo extenso, quando é que um corpo extenso, né, rígido é que não vai ficar deformando, tá? Rígido que não vai ficar deformando toda hora. E eu não estou mais olhando para ponto material, tá? Eu estou olhando agora para corpo extenso, tá bom? Corpo extenso, um corpo agora que tem um tamanho. Eu não estou mais desprezando as distâncias, o tamanho desse corpo. Então, quando é que ele vai estar em equilíbrio? Quando o somatório das forças for igual a zero, a gente já viu isso, só que a gente vai acrescentar, no caso da pedra, né? O somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Lembra que o momento é uma tendência de giro. A pedra não gira porque tem uma força atuando para cá, vamos imaginar, que está tendendo a fazer a pedra girar assim. Só que ele tem uma outra força para cá que tende a fazer ela girar para cá. Como elas empatam nas tendências de giro, nos momentos que elas promovem em torno do centro de massa, a pedra fica lá parada. Entendeu a ideia? Então, o somatório das forças que atuam naquela pedra é igual a zero e o somatório dos momentos das forças tentando girar aquela pedra para um lado e para o outro também é zero. Então a pedra fica lá paradinha, certo? Essa que é a ideia, isso que eu estou mostrando aqui. Dá para simplificar um pouquinho esse raciocínio dizendo assim, ó, somatório das forças é igual a zero para garantir o equilíbrio na translação, para a pedra não sair andando para nenhum lado, por exemplo. E o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero para a pedra não sair rotacionando para nenhum dos lados, tá certo? Então se você garantir, deixa eu apagar isso aqui, se você garantir sobre um corpo extenso, né, a pedra é rígida e extensa, se você garantir isso aqui, ó, você pode dizer que ela está em equilíbrio. Tá ok? Garantir que o somatório das forças é igual a zero e o somatório dos momentos das forças é igual a zero, ela está em equilíbrio. Vamos adiante? Vamos aplicar um pouco isso, né? Esse exercício aqui tem que tomar cuidado um pouco com o desenho, com a geometria dele. Vamos dar uma olhadinha. Exercício 1. Em um ginásio esportivo, há dois pontos fixos A e B, aos quais se suspende uma luminária de peso P igual a 600 newtons, mediante fios leves AC e BC. Ele fala leves para você desprezar peso de fio, conforme o esquema anexo. A força de tração de cada fio tem intensidade D, 2 pontos. Daí você vai marcar lá qual é a tração. Então vamos só lembrar, tração é uma força aplicada sobre fios, cordas, barbantes, correntes, certo? Então dá uma olhada aqui nessa figura e repare que existe o vetor peso aqui, ó. Vou destacar em vermelhinho aqui o peso, certo? Ali está o peso. Ora, a gente sabe que essa luminária tem equilíbrio, né? Ela está paradinha, está pendurada ali e está paradinha. Então, existem forças aplicadas no fio. Então pense o seguinte, a luminária puxa o fio e o fio puxa a luminária. Então sobre a luminária existe essa força de tração aqui e existe essa força de tração aqui. Certo? Essas são as forças... Ficou feio isso aqui. Essa é a força de tração no fio aqui, ó. Certo? Então existem essas forças de tração nos fios. E é essa força de tração que ele quer que a gente calcule. Pela simetria do problema, olha aqui, ó,
desse ponto M, que é exatamente a direção onde a lâmpada está pendurada, ó, existe 8 metros para um lado e 8 metros para o outro, medidos até o ponto E até o ponto B, certo? Então essa simetria do problema me faz perceber que essas trações são iguais. Então a tração que atua no fio que eu vou chamar de A, porque está preso em A, é igual à tração em B. Então isso é uma coisa importante da gente já perceber, que a tração em A é igual à tração em B. Elas são iguais pela simetria do problema. Se não fosse simétrico, daí eu não poderia dizer isso, tá ok? Vou apagar a figurinha para a gente continuar olhando legal. Eu quero que você perceba que desse ponto M, do teto até a luminária, tem 6 metros. Eu quero que você repare que a distância de A até M, que é igual à distância de M até B, vale 8 metros. Então repare que ele me dá essas distâncias, certo? Outra coisa é que existem ângulos aqui, ó. A gente vai ter que trabalhar com esses ângulos aqui, e aqui, obviamente, é 90 graus. Tá ok? Então vamos para o próximo slide e vamos dar uma olhada lá. Então tá lá a figurinha. Eu coloquei lá os vetores, tração em A, tração em B. Aqui está o peso, né? Sempre tem o peso aqui, não esqueça dele. Vou até ressaltar aqui. E a gente sabe que essa lâmpada está em equilíbrio. Se a lâmpada está em equilíbrio, o somatório das forças que atuam nela tem que ser igual a zero. Não é isso? E o somatório dos momentos que atuam nela tem que ser igual a zero. Certo? Tudo bem? Existem duas maneiras de resolver esse problema. Eu vou usar as duas e daí você vai escolher qual que você gosta. Tá ok? Reparem o seguinte. Eu sei que se essa lâmpada está em equilíbrio, a força resultante sobre ela é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, se eu pegar essas 3 forças que atuam na lâmpada e montar um triângulo, né? Ou melhor, se eu utilizar a regra do polígono, eu vou fechar uma figura que é exatamente um triângulo. Concordam comigo? Tudo bem? Concordam comigo? Regra do polígono, você vai ligar um vetorzinho atrás do outro. Como a resultante é zero, você vai acabar fechando um polígono. Como são 3 vetores, é um triângulo, tudo bem? Então dá uma olhadinha como é que ficou lá. Eu coloquei aqui o peso, olha aqui o peso, ó. Aqui está o peso. Aqui está a tração A e depois eu coloquei a tração em B. Viu que fechou o polígono? Olha, talvez você tenha um pouco de dificuldade para montar esse triângulo. Então você faz assim, ó. Já pega aqui a tração B. Ó, já pega ali a tração B, aqui você pode representar o peso e aqui você pode representar TA. Enxergou? Ó, aí ficou fácil, ó. Aqui você tem a tração em A e aqui... Não, aqui é peso, né? Opa, deixa eu colocar direitinho. Aqui é o peso e aqui é a tração em A. Dá uma olhada nessa figura feia que eu fiz, ó. Exatamente isso aqui, ó. Enxergou? Então dá para montar lá. Monta lá em cima e traz ela aqui para baixo. Aí tem um problema de ângulo. Então vamos tomar cuidado, ó. Eu chamei esse ângulo aqui em cima de alfa e chamei esse ângulo aqui de beta. Tudo bem? Pela montagem geométrica, reparem que esse ângulo aqui, vou pintar de vermelho para você enxergar legal, esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno com esse aqui, ó. Concordam comigo? Ó, matemática na veia, né, gente? Então eu tenho esse ângulo alfa aqui, ó. Pela simetria do problema, eu também tenho alfa ali, ó. Tá ok? Então eu tenho 2 alfa, que é o ângulo entre o vetor A e B na figurinha, no triângulo, ó. Tudo bem? 2 alfa. Enxergou 2 alfa? Agora, pensa comigo. Se aqui é alfa, vou pintar de novo, ó. Se aqui é alfa, que ângulo eu tenho aqui? Aqui eu tenho 90 graus, ó. Então, que ângulo que eu tenho ali? Ora, beta, porque alfa mais beta mais 90 graus tem que dar 180. Se eu já tenho alfa aqui, tenho 90, necessariamente eu tenho beta ali, certo? Ali eu tenho beta. Então eu tenho aqui o beta e por uma questão de construção de triângulos aqui eu também tenho beta, né? Porque se aqui também é alfa, né? Então aqui eu também tenho beta, ó. Certo? Então eu achei todos esses ângulos, o alfa, o beta e as forças. E aí existe a lei dos cossenos. Lembra da lei dos cossenos lá da matemática? Nós já estudamos as leis dos cossenos, para somar vetorialmente 2 vetores que formam um ângulo diferente de 90 e tal, de 0 e 180. A gente usou a lei dos cossenos. Agora existe a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Simplificando, né? Depois você pode ir lá discutir com os professores de matemática, diz o seguinte, ó. Essa força dividida pelo seno do ângulo oposto é igual a essa razão é igual a essa força dividida pelo seno do ângulo oposto, que é igual a essa força dividida pelo seno do ângulo oposto. Tá ok? Lembra da lei dos senos? A força dividida pelo seno do ângulo oposto. Existe o teorema de Lamy, que é, na verdade, uma aplicação da lei dos senos. Eu prefiro exibir para vocês já a lei dos senos, porque daí a gente já faz uma revisão legal da matemática. Tudo bem? Então dá uma olhada se foi isso que eu fiz na montagem da equação. Peso dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Seno de 2 alfa. Ó, peso está aqui, oposto a ele está lá os 2 alfa.
igual a tração em A dividido por seno de beta. Veja se foi isso que eu fiz lá na figurinha, ó. Tração A, seno do ângulo oposto a ele, ó, seno de beta. Igual a tração em B dividido pelo seno de beta. E aqui tem uma coisa bacana, ó. Veja que a lei dos senos está concordando com uma coisa. Você concorda que seno... Esqueça isso aqui, ó. Esqueça isso aqui por enquanto, ó. Tá? Esqueça isso aí. Seno de beta não é igual a seno de beta? É, então dá para cortar. Isso garante que a tração em A é igual a tração em B. A gente já tinha visto isso pela simetria do problema. A lei dos cossenos está garantindo isso para a gente, certo? Então eu tenho 3 equações. Como eu tenho esse pedaço aqui igual a esse, eu vou jogar esse aqui fora. Eu não preciso. Eu já sei que TA e TB são iguais, tá bom? Então eu vou olhar para essa equação aqui, ó. Eu vou olhar essa equaçãozinha que eu vou resolver. Porque daí eu consigo calcular a tração em A, que é o que ele está pedindo, não é isso? E daí eu tenho a tração em B. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Temos só mais um probleminha matemático e depois eu vou deixar para vocês olharem isso. Eu tenho aqui o seno do arco duplo, lembra? Seno A, cosseno B, cosseno A, lembra disso? Né? Seno de A mais B, seno A, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Lembra disso? É isso que eu estou usando. Só que é arco duplo. O A e o B são iguais. São iguais a alfa. Então eu tenho arco duplo. Certo? Eu não tenho só uma adição. Eu tenho o arco duplo. E como é que fica o arco duplo? Vai ficar 2 vezes o seno do alfa vezes o cosseno do alfa. 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Isso veio do seno do arco. Eu vou escrever aqui para você dar uma olhada lá depois. Arco duplo. Tá? Arco duplo, seno do arco duplo. Então, o seno de 2α virou 2 seno alfa cosseno alfa. Isso é igual a TA sobre seno de B. Agora vamos substituir os valores que eu conheço. Eu sei que o peso é 600 newtons, dado tá aqui na figurinha. 2 vezes seno de alfa. Então vem cá. Olha para esse triângulo aqui, ó. Olha para esse triângulo aqui, ó. Certo? O que é o seno? A gente viu na aula passada. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quanto mede o cateto oposto? 6. E a hipotenusa? 10. Esse 10, eu não mostrei para vocês de onde veio, mas é do triângulo pitagórico, né? Cateto 6, cateto 8, hipotenusa 10. Tá ok? Você usa o teorema de Pitágoras e você consegue determinar. Cateto 6, cateto 8, hipotenusa 10. Né? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Pensa nisso. Então, 6 sobre 10. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí tem o cosseno. O que é o cosseno de alfa? Cosseno, olha o alfa aqui, ó. Cosseno é o cateto adjacente, que é o 8, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, 8 sobre 10. Entenderam de onde veio essa fração, gente? Eu estou usando seno e cosseno do ângulo alfa. Muito bem, apagando. Isso é igual a tração em A dividido pelo seno de beta. Agora você tem que olhar para o beta, esquece o alfa. Olha o beta aqui, ó. Eu preciso do quê? Do seno. O que é seno? Cateto oposto, que é o 8, dividido pela hipotenusa, que a gente sabe que é 10. Então, 8 sobre 10. Tudo bem? Entenderam de onde veio? Olha para a figura. Corre atrás da figura que você consegue enxergar. Agora mexe com essas frações. Fazendo esse produto aqui, ó. Né? Aqui, ó. Fazendo esse produto aqui. Deixa eu ver como é que eu fiz isso. 600, eu passei esse 10 multiplicando, simplifiquei, e depois passei esse 8 aqui, ó. Ó, isso aqui dá para cortar, né? Ó, esse 8 e esse 10, esse 8 e esse 10 dá para cortar. É produto, então você pode simplificar. Imagine que esse 10 vem multiplicando, esse 8 passa dividindo, né? Ou então, melhor, pense que essa fração aqui, ó, passa multiplicando e dividindo. Aí você pode simplificar, certo? Pode cortar. Então vai ficar, então cortei isso aqui com isso aqui. Ficou 12, 6 vezes 2, 12, dividido por 10. Aí eu repeti a primeira, ó, e com isso eu já isolei TA, porque o TA ficou sozinho. Eu repeti 600 e multipliquei pelo 12 décimos invertido. Então ficou 10 sobre 12. Tudo bem? Aí vai ficar, aí se você preferir, aqui tem várias maneiras de fazer isso, né? Aí vai dar, você pode fazer 6.000 divididos por 12, ou pode simplificar aqui por 12, tá fácil de fazer isso também, e multiplica por 10, né? Aqui vai dar 50, essa divisão, vezes 10, 500 newtons, que é o valor da tração. É só uma questãozinha de matemática que eu sei que você consegue resolver numa boa. Entenderam a ideia? Então, aplicação da lei dos senos. Olha a revisão aí, gente. Existe uma outra maneira de resolver isso, através da decomposição vetorial. Existe uma outra maneira de fazer isso. Eu posso decompor, reparem aqui, ó. Veja, eu sei que a luminária está em equilíbrio, eu sei que a força resultante é igual a 0, certo?
Só que agora eu peguei cada uma das trações, então, por exemplo, aqui, ó, eu vou rabiscar para você enxergar. Olha aqui, ó, eu peguei a tração em A, que é essa aqui, e fiz a decomposição em TAY e TAX. Fiz a decomposição, aquelas sombras, lembra? A sombra na direção horizontal e a sombra na direção vertical. E fiz em verde, então olhe para os verdes, tá? E fiz a mesma coisa para a tração em B. Repare, a sombra dela, a projeção dela em Y, TBY, e a projeção no eixo X, que eu chamei de TBX. Então eu tenho as componentes, tanto de A como de B, projetadas na direção horizontal e na direção vertical. Tudo bem? Tranquilo? Lembra que o somatório tem que ser igual, o somatório das forças tem que ser igual a zero no equilíbrio? Então eu sei que TAY mais TBY dá 600. É igual a 600. Se eu precisar disso, eu uso, certo? E sei também que TAX e TBX são iguais, porque são os únicos vetores que apontam horizontalmente. Como a resultante dá zero, eles têm que ter a mesma intensidade. Eles já têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então você subtrai. Tem que dar zero porque você está no equilíbrio. Tem que dar zero porque a luminária está equilibrada. Tudo bem? Então eu vou pensar o seguinte. E aqui eu chamei a atenção para isso. Ó. Como o somatório na direção x tem que ser igual a zero, TAX é igual a TBX. Tudo bem? Tranquilo? E eu não coloquei aqui porque eu acabei não precisando, mas somatório das forças na direção y também é igual a zero. Então TAY mais TBY é igual a 600. Tá bom? Se você precisar disso. E aí eu vou garantir, aqui ó, que é exatamente aqui ó, tá aqui ó, somatório das trações em y tem que ser igual a zero. Tá? Somatório das trações em y tem que ser igual a zero. Portanto, eu falei que não usei assim, né? No fim acabei usando, eu chamei de tração. Olha aqui, ó. TAY mais TBY. Por que eu estou somando esses dois vetores, gente? Por que eu estou... Ó, olhe quem é quem. TAY está aqui, TBY está aqui. Eu estou olhando na direção vertical aqui, ó. Tá? Direção vertical para você não se perder. Estou olhando na direção vertical. Somatório das trações em Y, então, tem que ser igual a zero, né? Ou de todas as forças, melhor dizendo aqui, ó, né? Somatório de todas as forças aqui tem que ser igual a zero. Tá bom? Porque eu não tenho só a tração, eu tenho peso também, né? Então, TAY mais TBY. Mas por que eu estou somando? Porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, você soma esses vetores. Menos o peso. Por que menos o peso? Porque o peso menos? Porque o peso tem sentido contrário, certo? Então, somei as forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido e subtraí da força que tem sentido contrário. Lembrem da aula de soma vetorial. Lembrem que a gente já discutiu isso em aulas anteriores. Tudo bem. A gente sabe que TAY é igual a TBY. Uma questão de simetria, a gente já viu que TAY é igual a TBY. E eu chamei isso de tração em Y. Então, qual é a tração em Y? Uma das trações em Y que está lá. TA cosseno beta. Olha para cá, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu só achar aqui. Onde é que está fácil de enxergar isso? TA cosseno beta. Aqui está beta, ó. Tá vendo? A tração, aqui, ó. E aqui também está beta. Aqui está mais fácil de achar, ó. Aqui está beta. Você concorda que TAY é cateto adjacente? Não é isso? Então é cosseno, tá bom? Então a componente y de A é TA, é o TA, o vetor todo, vezes o cosseno de beta. Se você olhar para esse triângulo aqui, você vai se convencer disso. Ó. Veja que o beta está aqui e reparem que o TAY é cateto adjacente ao beta. Tá ok? Então, a tração A em Y é o TA cosseno beta. Só que você tem dois TYs para cima, não tem? Você tem duas trações para cima, que é a AY e a BY. Então, no lugar, né, voltando aqui para... esse cara aqui é TA cosseno beta, esse cara aqui também é TA cosseno beta, que eu chamei cada um deles de TY. Então, você tem TY mais TY. Então, TY mais TY vai dar 2TY. Entenderam o que eu fiz? Eu chamei cada um deles de TY, já que eles são iguais, eu chamei cada um deles de TY. O TY é isso aqui, TA cosseno beta. Mas quantos TY você tem apontando lá para cima? Eu tenho 2 TY. Tudo bem? Então, 2 TY, que é essa soma aqui, deixa eu apagar que já ficou carregado isso aqui. Ó, essa soma aqui, ó, essa soma aqui, eu chamei de 2 TY. Eu chamei cada um deles de TY. Tá bom? Menos o peso, que estava lá. Ó. Menos um peso tem que ser igual a zero. Mas quem que é esse TY? É o TA cosseno beta. Ou TB cosseno beta, tanto faz, porque eles são iguais. Eu peguei TA, então TA cosseno beta. Então, 2 vezes TA cosseno beta. E o peso eu passei para lá mudando de sinal, que é igual a mais peso que é igual a peso.
Entenderam o que eu fiz, gente? Tranquilo? Então eu estou resolvendo o mesmo exercício que eu fiz anteriormente, só que pela decomposição vetorial e não utilizando o triângulo de forças de resultante igual a zero. Então 2 vezes TA, cosseno de beta, 6/10, lembra de onde vem, né? Cateto adjacente e hipotenusa. Então 6/10 é igual a 600. Então aqui agora, que conta que eu fiz? Eu passei o 10 multiplicando e passei o 6 dividindo. Tudo bem? Vai dar 6.000 divididos por 6, que vai dar 1.000. Esse 2 que estava multiplicando o TA eu passo dividindo. 1.000 divididos por 2 vai dar 500. E eu cheguei exatamente na mesma resposta anterior que a gente teve anteriormente. Ó. Tá vendo? Ó, tanto faz. Então eu resolvi de 2 maneiras, porque eu achei que isso ia ajudar você. Você pode resolver através do triângulo de forças. O corpo tem equilíbrio? Tá. Então, se eu pegar todas as forças que atuam no corpo e, pela regra do polígono, montar o polígono de forças, que nesse caso é um triângulo, vai fechar a figura. Aí é uma questão de você sair correndo atrás dos ângulos. É uma questão matemática, um exercício complexo, né, com uma certa complexidade matemática, porque você tem que sair correndo atrás dos ângulos, como eu mostrei para vocês, utilizando a própria figura. Outra maneira de resolver é através da decomposição. Eu peguei os 2 vetores tração e decompus nas componentes x e nas componentes y, tá ok? E aí eu usei o fato de que a somatória em x é igual a 0 e a somatória das forças em y é igual a 0. Tudo bem? Tranquilo? Dá uma olhada nesses exercícios de novo. Quer ver? Esse aqui eu vou deixar, esse 2 eu vou deixar como tarefa para vocês, porque é bem, eu penso que está bem tranquilo, basta usar a equação do momento, força vezes deslocamento. Você não está vendo ele, agora você está. Então esse eu vou deixar para vocês, tem a resolução ali, tem a resposta. Dá uma olhadinha com bastante atenção. Vamos fazer isso aqui rapidinho? A gente tem uns minutos aí que é bem interessante. Ele diz assim, na figura a seguir, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força F1 de 5 newtons, atuando a uma distância D1 de 2 metros. Das dobradiças, que é o eixo de rotação, né? Então as dobradiças estão lá na porta, lá, né? Certo? Imagine elas lá. E que o homem exerça uma força de 80 newtons a uma distância D2 de 10 centímetros do eixo de rotação. Bacana, né? Então você tem aqui o eixo de rotação, o homem está aplicando uma força que está a uma distância aqui de 10 centímetros e o menino está empurrando a uma distância de 2 metros. Tá ok? Entenderam a ideia? O que ele quer da gente? Vamos ver. Nessas condições, pode-se afirmar que a porta estaria girando no sentido de ser fechada, a porta estaria girando no sentido de ser aberta. O valor do momento aplicado à porta pelo homem é maior que o valor do momento aplicado pelo menino. A porta estaria girando no sentido de ser fechada, pois a massa do homem é maior que a massa do menino. O que as massas têm a ver com isso, né, gente? Então vamos resolver. O que eu quero dizer para você é o seguinte, trocando em miúdos o que ele falou no texto, ele quer saber se o menino está ganhando no sentido de abrir a porta ou o homem está ganhando no sentido de fechar, certo? É uma questão de somatório de momentos, porque as 2 forças aplicadas causam uma tendência de giro da porta, num sentido pelo homem e outro sentido pelo menino. Tá claro? Dá uma olhada nas equações que eu sei que você vai enxergar legal esse negócio. Então olha só, o homem está fazendo uma força que eu fiz de azul, tá vendo? E o menino está fazendo uma força que eu chamei de vermelho. Eu disse que o menino M, está tentando abrir a porta e abrir eu vou chamar de mais. A tendência de giro é positiva. Eu estou adotando uma convenção, lembra da convenção? Eu estou adotando uma aqui. E o homem H maiúsculo está tentando fechar a porta e fechar significa negativo, certo? Então eu vou calcular o momento de cada um deles. Então vamos lá. Momento, lembra do momento? Momento de uma força é a força vezes a distância da força até o ponto de aplicação perpendicularmente à força, certo? Essa distância tem que passar de tal maneira que forme um ângulo de 90 graus com a força, tá bom? Tá bem fácil porque é só medir em cima da porta, tá ok? Porque eles estão empurrando a porta perpendicularmente. Então tá aqui, ó, momento do menino, coloquei um Mzinho aqui em cima para falar que é do menino, mais ou menos a força vezes a distância da força até o eixo de rotação. Tá? A gente chama isso de braço, né? Alguns autores chamam isso de braço. Tá? E substitui. Força do... Assim, o menino é positivo, não é isso? Então, olha lá, momento positivo. Do mais e do menos eu fiquei com o mais porque eu estou obedecendo a convenção. Força do menino, 5. Distância que ele aplica a força, 2. 5 vezes 2, 10. Então, o momento da força que o menino está aplicando é de mais 10 Nm. Mais 10 Nm. Faça a mesma coisa para o homem. Momento da força do homem. Tá lá. Então substitui. Força do homem, 80. Bem maior a força, né, do que a do menino. É um homem grandão, forte, então ele está fazendo uma força bem maior que a do menino. Vezes a distância dele. Só que cuidado, 10 centímetros, né? 10 centímetros, 0,1 metro. Você tem que calcular em Newton-metro. Então, transforma centímetro para metro, 0,1 metro. 80 vezes 0,1
negativo, lembra a convenção, né? O homem negativo, sentido de tendência de giro do homem, momento do homem zero, momento do homem, aplicando lá, negativo, não sei porque eu falei zero, né? Nem a resultante é zero. Então, negativo. Então, menos 8. Então, tá lá, menos 8 Nm. Tá lá, menos 8 Nm. Tudo bem? Agora, como é que eu vou saber quem está ganhando? Já dá para ter uma ideia, mas eu vou fazer o somatório dos momentos. Se a porta estivesse em equilíbrio, o somatório daria 0. Mas a porta não está em equilíbrio, porque olha aqui, ó, somatório dos momentos é o momento do menino mais o momento do homem. Então, o somatório dos momentos do menino mais 10 e do homem mais menos 8. Eu estou somando, ó, vou apagar essa bagunça para você enxergar legal. Ó, do menino mais 10, mais, porque eu estou somando, é um somatório de momentos, só que o momento... a tendência de giro, o momento do homem, pela força do homem, é negativo, então menos 8. Mais 10 menos 8, mais 2. Olha lá, ó, mais 2. Ganhou positivo, não ganhou positivo? O que é o positivo? O positivo é no sentido de abrir. Então vejam que o menino está conseguindo abrir essa porta. O momento resultante é positivo, logo a porta está abrindo e o menino aplica o maior momento. Por que o menino consegue aplicar o maior momento, gente? Por que o menino consegue aplicar o maior momento, sendo que ele faz a menor força? Como é que ele consegue fazer isso? Porque ele está aplicando uma força muito mais distante. Então, trabalhe para você hoje, né? Dá uma pausa aí na aula, ou então depois, quando você puder, vá até a porta do seu quarto, da sala, do banheiro, e aplique uma força na fechadura. Você vai conseguir movimentar a porta, girar a porta. Força com tendência de giro. Você está aplicando um momento de força em torno das dobradiças. Agora, tenta aplicar a mesma força, não precisa dar pancadão, né? Vai lá pertinho do eixo de rotação e aplique a mesma força perto das dobradiças. Aí você vai entender bem esse exercício, tá ok? Você vai entender por que um homem daquele tamanho está perdendo para o menino. Tem uma questão envolvendo tendência de giro. A força que o homem aplica é maior, mas ele está muito mais perto do eixo de rotação do que o menino. Tá ok, gente? Beleza? Próxima aula, mais assuntos interessantes de física para você, nessa maravilhosa revisão que nós estamos fazendo desses conceitos. Espero que você esteja curtindo, espero que você esteja aprendendo. Um abraço, até a próxima aula.